Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, ex-produtor de arte do SBT. E o convidado do dia é o Roger Belstrom. Ele é empresário, brasileiro e atualmente mora em São Paulo. Seja muito bem-vindo, Roger. Oi, Roger, tudo bem? Oi, Delane, tudo bem? Como você está? Sim. Tudo bem? Oi, Seja muito Adriana, tudo bem-vindo. bem? Tudo bem. Seja Vamos bem-vindo ao lá. nosso episódio. Vamos lá. Eu que agradeço o convite. Bom, hoje nós vamos falar sobre produtor de arte e eu gostaria que você contasse pra gente como você começou na produção de arte. Na verdade, eu comecei no ano 2000, tá? Eu trabalhei 18 anos dentro dessa emissora, né, o SBT. E quando eu comecei, foi muito por acaso, assim, né? Na verdade, eu estava meio desempregado, meio não, né? Desempregado. E um amigo meu ia começar a trabalhar no SBT na segunda-feira. Eu estava falando com ele na sexta, né? Aí eu falei, né, até por brincadeira, eu falei, leva um currículo meu lá, né, vai que tá precisando de alguém e tal. E ele falou, meu, eu levo sim. Aí eu imprimi o currículo e dei para ele. Mas eu não esperava nada, né, eu não tinha a menor expectativa, não tenho nenhuma formação, né. E para minha surpresa, na própria segunda-feira mesmo já me chamaram. E eu fui na própria segunda-feira já começar a trabalhar. E trabalhei o dia inteiro ainda. Foi muito, muito curioso, né? Foi Sim. oportuno, na verdade. E então o que te levou a escolher essa área foi exatamente que você estava desempregado e aí surgiu essa oportunidade? Então, eu penso assim, foi muito oportuno, né? É uma coisa, é uma daquelas coisas que acontece pouco na vida, né? Hum. Eu descobri uma nova função, uma nova empresa, e a curiosidade é que eu me enquadrei muito bem nesse local que eu fui trabalhar, né? Porque quem trabalha em TV mexe muito com criatividade. E eu descobri a minha criatividade trabalhando lá dentro. Então, para mim, foi sensacional. E quais foram os seus primeiros projetos lá no SBT? Então, quando eu comecei, logo na época que eu entrei, o SBT estava voltando a fazer novelas. Como aquelas novelas mexicanas, né, que o mundo já conhece, o SBT estava entrando nesse ramo. E a primeira novela que eu fiz, ela chamava Amor e Revolução. Era uma novela de época, né, que falava sobre a ditadura no Brasil. Então era uma novela bem intensa, pesada, né? Não tinha espaço para brincadeiras, né? Eu me assustei muito, na verdade, quando começou a ver tudo aquilo, aquele monte de ator famoso, né, da Globo, que estava tudo por ali e tal. Eu fiquei, meu, eu estava em um universo paralelo ali, né? Mas aos pouquinhos eu fui me acostumando ali e pegando o jeito ali. E você se lembra do momento que você pensou assim, poxa vida, é isso que eu quero fazer? Que você falou assim, essa a área que eu quero seguir, tô gostando do que eu estou Sim, fazendo. sim, eu lembro muito bem. No primeiro momento que você entra num estúdio de TV, você sente toda aquela energia, né? Tudo aquilo que você cresceu a sua vida inteira vendo do lado de cada TV, hoje eu estava lá dentro e entendi como é difícil fazer uma novela, né? Ou qualquer tipo de produção dentro de uma televisão. Hoje em dia é até mais fácil, a gente tem inteligência artificial, tal, mas naquela época era tudo braçal, né? Então tudo tinha que ser feito com a mão ali, usando a criatividade e tal. E como eu aprendi na vida a ter criatividade, né, artística, eu me identifiquei logo de cara, assim, foi muito, meu, foi sensacional.
Que legal. E agora, para quem não sabe, né, para quem não conhece, o que é que faz um produtor de arte? Vamos lá. Hoje em dia, a produção de arte tem várias vertentes, né? Por exemplo, você pode ter um produtor de arte visual, né? Que mexe com páginas da internet, né? Que mexe com produções visuais, assim, de texto, né? Então, tem esse produtor de arte. E tem um produtor de arte que é produtor de arte em loco ali, que está produzindo o cenário. A minha função era adereçar os cenários. Funciona assim, quando, vamos supor que a gente vai montar um quarto, tá? É um quarto. Na vida real, como que a gente começa? Chama um pedreiro para fazer as paredes. Na TV tem a cenografia, que ela faz as paredes de madeira, pinta, entrega bonitinho como se fosse um quarto. Aí entra a produção de arte, que sou eu, que eu vou colocar a cama, vou colocar os criados mudos, vou colocar a cortina, vou colocar o armário, as roupas dentro do armário. Tudo isso tem que seguir um briefing que é do personagem, tá? Então, o personagem tem a sua característica e a gente tem que obedecer essa característica à risca. Para aí, depois disso, entrar a equipe de luz, equipe de limpeza. Depois de meses, entre os atores e a equipe técnica que vai gravar. Hum. E que Isso. tipo de pesquisa você costuma fazer para propor essas ideias, né, visuais? Sim. Eu vou tirar essa novela Amor e Revolução, porque quando eu entrei era tudo muito novo e eu não cheguei a fazer esse tipo de pesquisa. Mas durante 17 anos eu trabalhei com crianças, né? Então são novelas infantis, né? Então são muitas crianças. E por minha sorte eu também tinha um filho de 7, 8 anos, que era mais ou menos a mesma idade das crianças que estavam gravando. E criança, são todas iguais. Então, isso me ajudou muito. Mas vamos lá, fazer pesquisa. Vou dar um exemplo, a Larissa Manoela. Na novela Cúmplices de um Resgate, ela tinha uma irmã gêmea. Ou seja, era ela que fazia as duas personagens, mas com personalidades totalmente opostas ali. Então, o que que a gente faz? Uma menina riquinha, mimada, chatinha, era um quarto. Aí eu ia ter que pesquisar dentro da própria dramaturgia já existente, né? Então, porque as pessoas buscam referências visuais que já são familiares, né? Eu não posso inventar uma criança mimada, por exemplo, como a minha, se ela fosse, não vai agradar o público, não tem estereótipo. E a TV trabalha muito com estereótipos, né? Uhum. Então eu buscava dentro do próprio SBT, ou de repente em um seriado, alguma coisa, fixava naquele personagem e tentava extrair aquilo para dentro da novela que a gente estava produzindo. Entre outras questões também, né, conversando com mães ali e tal, de cada uma se tira um pouquinho até criar o seu personagem. Hum. E eu fico pensando também, na hora de compor, né, transformar essas ideias em cenários, talvez você tenha objetos. Quais são os maiores desafios, assim, para achar esse tipo de coisa? É você que vai lá e faz a compra, por exemplo? É, o produtor de arte, ele é responsável por todos os objetos. Eu trabalhava no SBT, que é a segunda maior emissora do Brasil. Hum. Então, a gente tinha um acervo muito grande. Então, tipo, se você me falar qualquer objeto, uma xícara rosa com água, provavelmente tinha lá. Agora, o que não tinha, a gente ia buscar comprar. Qual que é o lema do produtor de arte? O melhor produto pelo menor preço, né? Esse é o nosso lema lá. Porque tem uma questão de orçamento. Então, para cada personagem, você só pode gastar X. Então, você tem que trabalhar dentro daquilo. Tem empresas, né, que são especialistas em locações para TV. Então, eles têm objetos de época, é muito focado, né, em objetos de televisão. Lá, o que a gente faltava, a gente com certeza encontraria lá. Hum. E dentro dessa equipe, né, da produção de arte, quem costuma fazer parte? Produção de arte é o seguinte,
Um escritor escreve uma novela, né? Então você recebe um roteiro, um capítulo, né? Uma novela inteira em capítulos, né? E o diretor da novela vai ler esses capítulos, né? Então passa pelo diretor que leu, aí ele vai passar um briefing para minha diretora de arte, porque eu era produtor de arte, acima de mim tinha uma diretora. A diretora fazia toda a leitura dela e passava um briefing para mim, que eu poderia acrescentar, tirar, trazer ideias, né? Facilitar a coisa ali, numa reunião que a gente fazia ali. E depois que tivesse tudo resolvido, por exemplo, todo mundo já sabe o perfil do personagem. Aí o produtor de arte, que sou eu, parte para produzir o cenário. Para isso, eu preciso de contra-regras. Contra-regras são profissionais de montagem, né? Então, é o cara que vai pôr o quadro, é o cara que vai arrastar, que vai montar o armário, que vai montar contra-regra. Aí eu preciso trabalhar junto com a cenografia. A cenografia, como eu disse antes, são os pedreiros, né? Que constroem a casa ali. Então, eu digo para eles, olha, eu preciso que essa parede seja rosa, tá? Porque eu vou pôr um armário lilás, ou eu preciso que esse chão seja madeira, porque o personagem, né? Uhum. É assim que trabalha a montagem de um cenário. E desses projetos que você já participou, qual foi o mais desafiador? E por que você acha isso? Ah, foi Carrossel, com certeza. Carrossel foi o primeiro, não foi só para mim, foi para o SBT inteiro. Tem até algumas curiosidades que depois eu vou falar. O SBT, eu vou começar pela curiosidade. O SBT fez várias novelas antes de Carrossel, mas nenhuma novela trazia lucro real para o SBT. Pode trazer visualizações, né? Eu nem sei como é que chama antigamente, é audiência, né? Trazia muita audiência, mas não trazia dinheiro. Por exemplo, que nem o Chaves. O Chaves é o produto de maior audiência, mas você quer anunciar no Chaves? Não é seu público, né? E assim pensa todo mundo. Ninguém queria anunciar, porque as novelas do SBT tinham um cunho ali meio mexicano, né? Que o brasileiro não gosta muito, não gostava, né? Uhum. Então, quando o Carrossel foi proposto, ela era a última cartada, né? Fala assim, ó, se Carrossel não der certo, a gente para, beleza. Só que a novela do SBT estava nesse patamar. Quando o Carrossel estreou, ele ultrapassou a Globo. Ele Uhum. ficou nesse patamar e ninguém estava preparado para isso. Nem eu, nem ninguém para esse sucesso todo. O desafio foi pegar todo esse dinheiro e conseguir colocar no bolso do SBT, né? Não no meu, no SBT. E tinha tanta confusão, porque, por exemplo, eu tinha que produzir 20 celulares, um para cada criança. Aí eu ligava para quem? Para a Samsung. Falou, vocês não querem me emprestar 20 celulares, tal? Aí eles, pô, empresto, meu, assina o papel aqui e tal, eu te mando 20 celulares. Aí eles me mandavam. Só que tinha outro departamento jurídico lá, cobrando 1 milhão para mostrar 20 celulares. Você entendeu as confusões que Uhum. acontecia? Eu Entendi. usava brinquedos Max Steel, Aham. né? Aqueles Max Steel para os meninos, e a Hasbro, que é dona da marca Max Steel, estava pagando lá 500 mil reais para mostrar um bonequinho. E eu já tinha mostrado, ó, há tempo. Então, é só para ficar um exemplo de como que ninguém estava preparado para o sucesso de Carrossel. Sim. E você já teve que resolver alguma situação de emergência? Várias. Olha, produção de arte é gambiarra em cima de gambiarra. Tá? Então, é criança. Você imagine que você está numa loja de louças de vidro com 20 crianças. É isso. Por que que a gente fala assim? Porque eu coloquei um objeto na estante aqui, e esse objeto está desde o primeiro capítulo. Ele não pode sumir, porque senão as pessoas vão perceber que no outro capítulo, cadê aquele objeto que estava ali? E as crianças quebravam todos os dias alguma coisa. Então, eu tinha uma caixa de Super Bonder, de fita, eu tinha caixa de tudo. Eu chegava a colocar colchão no chão, quando eles iam mexer em louça, alguma coisa, eu colocava um colchão para que se caísse não quebrasse.
Aham. E a gente comprava de acrílico, aí, meu, e teve a pior situação que eu já passei, eu não sei se você ia perguntar isso, mas teve uma cena que era muito boba, muito infantil, feita na rua, né? Que roubava um guarda-chuva, não sei, alguma coisa. E na cena, a gente ia ter que fazer dois policiais indo lá e perguntando: o que que foi, garotinha? Tal, alguma coisa assim. E esses policiais tinham armas. Então, eram dois figurantes, um carro da polícia adesivado por nós mesmos, eles vestidos de polícia, e eu contratei uma empresa que é especializada em armas cenográficas, tá? Armas cenográficas, não são de verdade. Só Uhum. para ficar no podre ali, parecer que é arma. E a gente gravando em Pinheiros. E como que era a cena? A polícia dava uma volta no quarteirão, ah, não valeu, dá outra, não valeu, dá outra. O que que aconteceu? Os vizinhos chamaram a polícia, homens armados na rua, porque quem estava do outro lado não sabia que a gente estava gravando do lado de cá. A polícia veio. Arma, a polícia chama de simulacro, né? Mesmo que não seja de verdade, é considerado arma, né? Uhum. E ela falou, aí a policial falou, quem é o responsável pelas armas? Aí eu falei, meu, e o cara que tem a documentação não estava, ele foi no bar ali, não sei, né? Porque ele deixa as coisas ali. Aí falou assim: olha, enquanto não aparecer a documentação da arma, não tem gravação e a gente vai levar o rapaz aqui. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, vem, te juro, minha alma saiu do corpo. Até que ele apareceu, mostrou a documentação, o policial entendeu ali. Mas, meu, foi assim, a pior situação que eu já passei em 18 anos no SBT. E só mencionando aqui para os nossos ouvintes que não são brasileiros, as novelas Chiquititas, Carrossel, Cúmplices de um Resgate fez, fez parte da infância do brasileiro, né? Então, Fez. teve uma gravação que foi feita lá, eu acho que na década de 90 talvez, e teve uma regravação. Então, assim, Foi. são novelas que fizeram parte da nossa infância. Foram muito sucesso, fez muito sucesso as duas. Verdade. E qual foi o projeto mais divertido ou inesperado? Mais divertido. Ah, o mais divertido foi Chiquititas, quando a gente viajou o Brasil fazendo shows. Porque em Chiquititas, a gente já estava um nível acima. A gente já sabia como foi. O negócio mais legal que aconteceu na minha vida foi o seguinte: Mariana Rui Barbosa, se conhece? Uhum. Sim. Atriz. Uhum. E a gente estava no Leblon, gravando o clipe com as crianças, em cima de um ônibus, igual aqueles ônibus ingleses, sabe? De dois andares. E a gente estava em cima, fazendo um clipe, cantando. E o ônibus andando na orla da praia. De repente, a gente observa lá, 1 quilômetro à frente, a Globo estava gravando com a Mariana Rui Barbosa. E aí, o que que acontece? Um dos dois tem que parar de gravar, certo? Porque a gente ia passar no mesmo lugar que eles e a gente estava com o som alto. E eles também estavam com música, porque era meio que pagode, eles estavam fazendo alguma coisa ali. Na hora que a gente embicou nosso carro, eles pararam. E os atores, era Mariana Rui Barbosa, tinha mais um muito famoso. Subiram no ônibus para tirar foto com as crianças. Ah, que legal. Meu, a praia estava lotada, abarrotada por causa da Globo. Aham. Sabe aquele carnaval de Olinda não, da Bahia, que vem aquela multidão? Uhum. Era das crianças, seguindo as crianças. Meu, mas juntou, parecia festa de fim de ano ali. Essa foi a hora mais emocionante que a gente entendeu que naquele momento a gente estava um nível acima da Globo. Ai, que massa. Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. E pensando naquela época, né, hoje em dia, a gente tem a internet, a gente
tem várias inspirações, tem, né, o Instagram para tirar ideias, né? Sim, E na época não tinha. E não como que tinha. você fazia para criar isso? Já que você falou, né, que você não era especialista nisso, mas aí você Não. tinha que tirar essas ideias. Onde saíram essas ideias? Então, assim, a gente tinha referências, né? Dentro da própria dramaturgia brasileira, existem referências. Então, existe um banco de dados, né? Não só o SBT, quanto a Rede Globo, contra outras emissoras, para filmes, novelas, existem referências para tipos de personagens. Assim, o público comum não percebe, mas roteiros de novelas, eles são iguais em qualquer novela. Então, tem o núcleo rico, o núcleo pobre, o núcleo... eles são iguais, não mudam. Mudam os personagens, o enredo, mas ela tem uma estrutura já. E existe um banco de dados de referência. Então, se eu quiser fazer um antagonista, por exemplo, eu posso ir buscar dentro desse banco de dados, é banco de dados de computador mesmo, físico, com fotos, referências, roupas, idade, tudo. Você consegue buscar, já é meio pronto. Aí você tem que encaixar o seu personagem dentro dessa figura que você foi buscar, né? Agora, em relação a personalidade, porque o ator ele também coloca a sua personalidade dentro do personagem. Ele tem o seu palpite ali também, ele tem sua ideia, né? Então, na verdade, para construir um personagem, é uma junção de todos esses fatores, né? Então, é a ideia principal do diretor, a diretora de arte dá a ideia dela, aí vem os outros profissionais, dão um pouco de ideia e um pouquinho do próprio ator. Aquilo forma o personagem. Só que uma vez formado, você não pode mudar mais. Durante a trama, são 8, 9 meses, ele vai ter que seguir à risca tudo aquilo que foi acordado no início. Hum, interessante. E para os nossos ouvintes, principalmente aqueles que não são brasileiros, né, que não conhecem muito essa questão televisiva assim do Brasil, você tem artistas, filmes ou estilos que te influenciavam assim para você poder citar para gente? Nossa, eu assistia muita série infantil, muita. Meu, assim, eu não lembro exatamente, né, quais eram as séries, mas eu pegava, tipo, esses seriados infantis, né? Eu pegava as novelinhas também mais antigas. Meu, eu vivia em função disso. E desenho também. Muito desenho também, porque desenho ele não tem materiais físicos ali, mas ele traz ideias, né? Ele acende luzes na sua cabeça. E a gente recebia um material também para assistir, né? Então, tipo assim, a diretora de arte queria que fosse um personagem parecido com esse. Então, a gente tinha que assistir, se fosse série, desenho. Nas novelas infantis, era meio que engessado, né? Então, a gente não tinha muito espaço para criar nada assim, né? Então, era criança que era riquinha, o que era pobre. A gente trabalhava em cima disso, do dia a dia das crianças, né? Então, a riquinha tinha um celular bonito, tinha isso. O pobrinho tinha que jogar bolinha de gude, fazer pipa, né? A gente trabalhava no dia a dia em cima disso. E que conselho você daria para quem quer trabalhar como produtor, hoje em dia, né, como produtor de Na arte? TV? Assim, hoje, a televisão, ela é muito indicação, tá? Eu sempre falo que eu trabalhava com mais ou menos 200 pessoas dentro para criar uma novela, né? Tirando ator e tal. E pouquíssimos têm diploma, têm estudo, vamos dizer assim, né? Pouquíssimas pessoas. Porque é muita indicação, não por ser amigo, tal, por perfil, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa criativa, provavelmente eu sou indicado para novelas infantis. Se é uma novela de época, você vai indicar uma pessoa. Então, o meu conselho é estude, mas faça amizades. É mais importante. Verdade. Também tem aquele quem indica, né? Tem muito isso. É muito difícil alguém deixar um currículo na porta de uma emissora ou enviar um currículo e ser chamado, principalmente por causa do perfil da pessoa. A pessoa tem que ter um histórico
em alguma área que seja necessária no momento. E você pode falar para a gente uma frase ou um aprendizado que te acompanha nessa carreira? Posso. O sucesso nada mais é que um monte de problemas bem resolvidos. E agora eu quero ver o troféuzinho depois dessa. Ah, deu meu troféuzinho aqui, ó. Já fui destaque já no SBT. Olha, que legal. Você Só chegou para a deixar trabalhar, claro, hã? você chegou a trabalhar diretamente com o Silvio? Eu trabalhei 2 vezes, em 18 anos. Uma vez foi quando ele tinha aquela maletinha do milhão, lembra? Uhum. Aham. Acho que era 7,5 que chamava o jogo, né? 7,5, era um jogo de cartas. E o meu trabalho era colocar o dinheiro bonitinho dentro da maletinha, só, mais nada. Olha, que E legal. outra vez ele foi dentro do estúdio, né, onde eu trabalhava, só que ninguém pôde tirar foto, ou seja, nunca consegui uma foto com ele. Eita. Olha. Ué, não podia tirar uma foto? Quando pode, ele fala: Olha, hoje está ali. Ele mesmo fala, porque às vezes Ah, ele vai sozinho, né? Das vezes que eu estava, ele nunca foi para tirar foto. Ou ele vai para resolver alguma coisa, ou dar uma opinião, né? Mas, ó, uma vez eu encontrei ele na máquina de café. Um dia eu trabalhei de madrugada e tinha uma máquina de café que você colocava uma moeda, né? uhum. E era, 1 hora da manhã. Tá eu lá pegando um cafezinho, vem aquele sapato alto, tec, tec, tec. E ele tira uma moeda do bolso e colocou lá. Boa noite, boa noite. Ai, o que ficou na minha cabeça é da onde ele tirou 50 centavos. Para Verdade. quem não sabe, o Silvio Santos é uma figura icônica, né, do Brasil. Assim, ele é o maior comunicador que o Brasil já teve, né? Ele é o precursor de programas de auditório, né? Falecido agora recentemente, né? Uhum. Bastante idade já, mas ele era um ídolo, assim, principalmente para o pessoal da minha idade, eu tenho 49, né? Mas o pessoal mais jovem também, eu tenho certeza. E Sim, essa da moedinha é legal porque ele jogava era nota, né? A galera tem Jogava, dinheiro. E essa jogava nossa, jogava moedinha, não. dinheiro, né? aviãozinho. Ele era muito doido, muito doido. É. Bom, Roger, muitíssimo obrigada pela sua participação nesse Nossa, episódio. eu que agradeço. Adoro falar sobre isso, foi uma experiência sensacional na minha vida e tenho certeza que qualquer um que trabalhou, que fez parte de algum projeto no SBT, também é orgulhoso de falar. Muito legal. Com certeza. Um abraço. Obrigada. Tchau, Um tchau. abraço, meninas. Tchau. Tchau. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!